Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus e uma boa noite. Quero que vocês abram a vossa Bíblia no livro de 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 em diante. Glória a Deus. Quem achou, diz amém. Quem não achou, misericórdia. Glória a Deus. Amém? Diz assim a palavra do Senhor Paulo escrevendo a Timóteo. Diz assim: conjuro-te perante Deus e Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos pela manifestação e pelo seu reino. Pregue a palavra, quer seja tempo oportuno ou não. Corrige, repreenda, exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo a sua própria cobiça, como sentindo coceira nos seus ouvidos. Se recusarão a dar ouvido à verdade, entregando-os à fábula. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições e faz o trabalho de um evangelista, cumpre o seu ministério. Agora no versículo 6, quanto a mim já estou sendo oferecido como libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Agora a coroa da justiça está-me guardada, a qual o Senhor, o reto juiz, dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vida, a sua vinda. Glória a Deus. Irmãos, essa semana alguém enviou uma mensagem para mim e me disse assim: se você chegasse no céu, depois de Jesus, qual que seria a pessoa que você queria encontrar? Eu teria duas pessoas, talvez, uma no velho, uma no novo. No velho seria Moisés, para mim o maior líder, um homem que trabalhou com milhões de pessoas e foi um homem exemplar na liderança. E o outro seria o apóstolo Paulo, que quando eu escuto aquele louvor do Asaf Borba, que diz assim, quando eu penso que fiz tudo, aí eu vejo que não fiz nada, porque Deus tem muito mais ainda para fazer. Quando eu olho para a vida de Paulo, eu entendo que eu tenho que trabalhar mais. Paulo, ele está escrevendo aqui para Timóteo a sua última carta, a carta que ele estava preso no corredor da morte. Paulo, ele estava escrevendo para Timóteo, passando ali o bastão, porque ele sabia que ele estava perto da sua partida. E quando ele escreve para Timóteo, para uma pessoa, porque Paulo, no Novo Testamento, ele escreveu 13 livros, epístolas. Algumas foram para a igreja, tipo Colossenses, Filipenses, Tessalonicenses, era para a igreja. Mas também ele escreveu para pastores, Tito, Filemão, e aqui ele estava escrevendo para Timóteo. Ele estava dizendo para Timóteo que ele estava partindo e ele estava fechando a cortina da sua vida. E Paulo, na sua primeira vez que ele foi preso em Roma, ele foi preso pela questão religiosa, porque ele era acusado de seguir o judaísmo, e ele foi preso. Mas nessa prisão, está lá em Atos 28, no versículo 30 e 31, ele ficou na condicional. Ele ficou numa casa alugada, e ali ele atendia as pessoas. Era uma casa missionária, pastor.
As pessoas chegavam até ele e ele pregava, anunciava o evangelho. Até a guarda pretoriana, que era a guarda de elite do imperador, ouvira a palavra. Ele pregava. Mas na sua segunda prisão, agora em Roma, ele foi preso por uma questão política, por Nero. E nessa prisão, ele não saiu mais. Desta vez ele foi para o martírio, ele foi para a execução. E aqui ele está escrevendo para Timóteo, dizendo: olha, o tempo da minha partida está chegando e eu vou passar algum conselho para você. Ele está dizendo para Timóteo: ó Timóteo, prega a palavra. No tempo ou fora de tempo, aproveita as oportunidades para você pregar a palavra. Você é um evangelista. Você não enterra o seu talento. Não enterra o dom que há em você. Porque Paulo, ele está dizendo: olha, não perca a oportunidade. Eu vou abrir um parênteses aqui para você. Irmãos, não perca a oportunidade de anunciar o evangelho. Seja lá no seu trabalho, deu uma brecha, fala. Deu uma oportunidade, proclame Jesus. Lá na escola, deu uma oportunidade, fala do amor. Prega a palavra. Lá para os seus vizinhos, alguém perguntar: você é cristão? Você vai numa igreja? É a porta que abriu. Pregue a palavra. Não deixe de pregar a palavra. Paulo está dizendo: Timóteo, você é um evangelista. Pregue a palavra todo tempo e fora de tempo. E Paulo dá esse conselho para Timóteo, passando o bastão, passando ali, a liderança para Timóteo. Eu ia resumir esse capítulo inteiro hoje, mas é muito longo. Então, eu quero dizer que domingo que vem, o pastor Benedito vai estar ministrando aqui, e no dia 28, eu vou dar continuidade sobre a vida de Paulo. Porque essa semana e a semana passada, eu meditei bastante na vida desse homem de Deus, e eu, na verdade, fiquei emocionado por esse homem de Deus, que depois de Jesus Cristo, não teve nenhum homem que pregou mais a palavra do que o apóstolo Paulo. E Paulo, ele começa a dizer aqui no capítulo 4, versículo 6, dizendo assim: quanto a mim, já estou sendo oferecido como libação, e o tempo da minha partida está chegando, ou chegou, está chegado. Irmãos, Paulo, ele quer dizer: não é o Império Romano que me está condenando, não é Nero que vai tirar minha vida. Eu estou oferecendo a minha vida como sacrifício, como libação. Paulo está dizendo aqui que o tempo da sua partida está chegando. Paulo está dizendo aqui que esse momento de serenidade, que ele estava consciente, que ele estava partindo, tinha chegado. Paulo, ele faz um levantamento da sua história, e ele faz uma análise da sua vida. E no versículo 7, ele olha para o seu passado. E Paulo está terminando a sua vida com gratidão. Com gratidão, porque ele diz assim: eu combati o bom combate, guardei a fé e encerrei a carreira. O que Paulo está dizendo? Olha, a minha vida, a minha caminhada não foi um parque de diversão. A minha caminhada foi uma luta, foi uma batalha, foi uma guerra, e eu combati o bom combate, e eu defendi aquilo que era bom. O que Paulo defendeu? O evangelho. O que Paulo defendeu? A pregação. O que Paulo defendeu? A Cristo.
Porque antigamente ele era um perseguidor e agora ele era perseguido e ele deixou-se gastar pelo evangelho para Cristo, para a obra de Deus. Paulo está dizendo aqui o que ele diz lá no livro de Atos, capítulo 20, versículo 24. Olha o que Paulo diz. Fala assim, ó: em nada eu tenho a minha vida preciosa. Ele dizendo lá no livro de Atos, mas ele diz assim: contanto que eu complete a minha carreira e o meu ministério em Cristo Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. O que Paulo está dizendo aqui? A minha partida ainda não é chegada. Ele estava em andamento, ele estava em encaminhada. Ele ainda não tinha chegado, porque o desejo dele era terminar a carreira. E agora Paulo aqui, ele olha no seu passado e ele fala assim: agora sim eu estou terminando a carreira. Agora sim chegou no final. Então o apóstolo Paulo, ele está dizendo: eu estou partindo, mas com o meu objetivo cumprido, e eu sei que eu fiz o que era correto. O apóstolo Paulo, e no versículo 6, fala sobre a serenidade que ele tinha. O que é serenidade, irmãos? Espera um minutinho que eu vou colocar meu óculos. O que é a serenidade? A serenidade é o significado, é o estado emocional de tranquilidade ou leveza e a capacidade de manter-se o equilíbrio diante das situações e adversas e situações perigosas ou traumas. O que Paulo está dizendo aqui, irmãos? Eu estou ciente, eu estou consciente que o tempo da minha partida chegou. Paulo, ele não pediu oração: ô igreja, faz oração para mim sair aqui da masmorra. E ele também não colocou a culpa também no diabo, em Satanás. Ele simplesmente, ele lidou com essa situação, dizendo: o tempo da minha partida chegou. O tempo da minha partida chegou, e eu estou partindo. E essa palavra partindo, ela tem um significado que é muito interessante. Eu quero dizer para vocês 3 significados da partida. Primeiro, é aliviar a bagagem de uma carga. Segundo, levantar acampamento e deixar a tenda temporária para voltar para casa, que é o ciclo da vida. E terceiro, desatar o barco e atravessar o rio para o outro lado. O que Paulo está dizendo aqui? Que a nossa vida é temporária, que a nossa vida é momentânea, o ciclo da vida. Irmãos, nós nascemos aqui, mas nós fomos criados aonde? No céu. Você e eu, nós fomos projetados no céu, no coração de Deus. Nós só fomos instrumento para vir aqui pelos nossos pais. A Maitê agora estava sendo apresentada. Deus deu para vocês, mas antes dela ser concebida aqui, ela já estava no coração de Deus e na mente de Deus. E o nosso ciclo da vida, Deus projetou. Nascemos, crescemos, e um dia nós vamos voltar para Deus. Um dia nós vamos voltar. E o que Paulo está dizendo aqui, que a nossa vida é temporária, que a nossa vida aqui é sair dessa tenda. Então por isso que nós não podemos se apegar, viver como esse mundo nunca fosse acabar. Irmãos, o apóstolo Pedro, ele diz assim, é tremendo isso, que exortos como os forasteiros e peregrinos.
forasteiros e peregrinos. Obstai de toda a carnalidade, de toda a obra da carne, que guerreia contra a nossa alma. O que é peregrino e forasteiro? É uma pessoa que está num país, mas ali não é o lugar dela. Por exemplo, alguém pega o avião e vai para um país onde ele não conhece a língua, não conhece a cultura, e ele chega lá. De repente ali ele liga a TV e não entende nada. Pega um jornal e não consegue ler nada, não entende. Ele não consegue entender a língua daquele país. Ele é um estrangeiro. Mas se ele ali se adaptar e ele começar a entender a língua, e ele ficar naquele país e se adaptar, ele já não é mais um estrangeiro. Ele já é um cidadão daquele país. Então nós somos forasteiros e peregrinos. E nós não podemos se adaptar a esse mundo. Por isso que Paulo diz lá em Romanos 12: não conformeis com esse mundo, mas transformais pela renovação do vosso entendimento e da vossa mente. Nós não podemos pegar a forma desse mundo, porque nós não somos daqui, irmão. Nós não pertencemos a esse mundo, nós somos forasteiros, nós somos peregrinos. E o apóstolo Paulo, ele diz ainda mais, lá em 2 Coríntios 5:20, fala assim, que nós somos embaixador de Cristo aqui na terra. O que é o embaixador? Ele está num país, representando o outro país, o seu país de origem, mas ele não é de lá. E assim somos nós estamos aqui nesse mundo, nós estamos aqui, mas aqui não é o nosso lugar. A palavra de Deus diz lá em Filipenses 3:20, que a nossa pátria é o céu. O nosso lugar é o céu, irmão. A sua pátria, enquanto você estiver aqui, pode ser o Brasil, mas a nossa pátria verdadeira não é o Brasil, é o céu, é a Nova Jerusalém, é a nossa cidade, não é o Moarama. A nossa cidade é a Nova Jerusalém. E aqui Paulo está dizendo, que, olha, não preocupe com a partida. Por que Paulo foi preso, irmãos? Paulo foi preso. Eu estava lendo a história. Paulo foi preso porque um homem maligno, um homem malvado chamado Nero, ele começou a reinar em 54 depois de Cristo. Ele reinou até 68. Mas em 64 teve um incêndio em Roma e a cidade foi destruída. Durou 6 dias e 7 noites o incêndio. E Nero, ele ficou lá no seu palácio, no terraço lá, só olhando a cidade pegar fogo. Ele já vinha de uma mãe chamada Agripina, uma mulher má, perversa. E ele ali fez essa barbaridade, colocou fogo em Roma. E era 14 bairros, tinha a cidade de Roma, 10 foram destruídos. Mas tinha dois bairros que estavam os cristãos e os judeus, não foram destruídos. Nero colocou a culpa nos cristãos e nos judeus. E começou a perseguição total sobre os cristãos. E Paulo não estava em Roma, Paulo estava em Troades, na casa de um homem chamado Carpo. E Nero mandou buscar Paulo e prender. Alguém delatou Paulo. Diz alguns historiadores que foi Alexandre o Latoeiro, que causou muito males a Paulo. E Paulo, quando ele estava na casa de Carpo, chegou aos guardas romanos e levou ele ficou tudo para trás, os pergaminhos, a sua capa, ficou ali, tudo que pertencia a ele, foi preso sem nada. E Nero, ele foi um homem muito mau, um homem muito malvado, perverso.
tirando. Sabe o que ele fazia com os cristãos? Ele colocava nos postes, e colocava óleo, e colocava fogo nos cristãos, para iluminar as praças, e os bosques e a cidade. Pegava outros cristãos lá, colocava pele de animais enrolado, e jogava para os cães, para os animais selvagens, para destruir, estraçalhar aquelas pessoas tão crueldade. Colocava as pessoas no picadeiro para os touros pisotear, massacrar, esmagar aquelas pessoas. E Paulo, ele foi lá na casa de Carpo, e ele veio direto para Roma, aonde ele foi preso, e nunca mais ele saiu, a não ser depois que ele foi decapitado. Paulo, ele estava ali na masmorra, um lugar frio, insalubre, um lugar que tinha muitas doenças, além de lepras, doenças contagiosas. E Paulo ali, ele pregando o evangelho. Paulo ali, aguardando a sua sentença de morte. Mas no versículo 8, Paulo diz assim: agora a coroa da justiça que me está guardada, ao qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também todos o quantos ama a sua vida. Paulo olha para o futuro com esperança. Paulo sabia para onde estava indo. Paulo está dizendo: eu estou partindo, estou sendo condenado por Roma, como talvez um baderneiro, mas eu sei que a hora que eu chegar no céu vai ter um justo juiz, e ele vai me dar a coroa, e ele vai me dar aquilo que ele prometeu. Paulo, ele está aqui morrendo como um mártir, mas ele está chegando no céu como um príncipe. Eu imagino o céu, quando Paulo chega no céu, alegria, todas as portas se abrindo. E o apóstolo Paulo, ele diz lá em 1 Coríntios 2:9, tremendo, irmãos. Fala assim que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e jamais penetrou ao coração do homem, são aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Imagina só, irmão, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que o amam, a sua vinda. Nada, nada, nada. Paulo lá em 2 Coríntios 12, ele diz: conheço um homem que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. No corpo, fora do corpo, eu não sei, mas eu sei que ele viu lá coisas inefáveis. Irmãos, a palavras inefáveis é aquilo que não tem como relatar, aquilo que não tem como descrever, não tem como a mente humana pensar, de tão maravilhoso é o que ele viu no céu. Aquilo que ele lá pôde ver, ele falou, não tem como relatar. Coisas maravilhosas demais. Vale a pena você permanecer, você ficar com Cristo, porque a recompensa não é só para Paulo, mas para todos que amam a sua vinda, é para mim e para você também. O apóstolo Paulo, ele diz lá em 2 Coríntios 4, versículo 16, fala assim que ainda com o nosso homem exterior, a nossa carne, se corrompe, o que é? Vai desfazendo, nós vamos ficando velho, fraco, mas contudo o nosso homem interior, a alma e o espírito se renova de dia após dia. E ele diz assim, porque a nossa leve, momentânea tribulação, é o tempo que nós estamos passando aqui, leva um eterno peso de glória muito excelente.
E ele diz mais: meus irmãos, não atenta para aquilo que se vê, mas para aquilo que não se vê, porque aquilo que se vê são temporário, mas aquilo que não se vê são eterna. Nós não podemos ver o céu, mas ele existe, porque Jesus falou: eu vou para o Pai e vou preparar um lugar, porque aonde eu estiver, eu quero que vocês estejam comigo. Glória a Deus. Para nós poder encerrar, comece a imaginar comigo o apóstolo Paulo, aqui no versículo 8, quando ele diz que ele estava preparando para receber a coroa. Imagina só ali o carrasco, o executor da lei, o homem que ia levar Paulo para ser executado, decapitado. De repente chega ali, aquele pergaminho e dizendo: olha, o dia de Paulo chegou, hoje é o dia que ele vai ser executado. Imagina só aquele homem, aquele carrasco, entrando ali naquela prisão, um monte de cela, aquele lugar úmido, e de repente aquele homem, aquele carrasco, ele diz assim: Paulo, ô Paulo. E Paulo lá no fundo ele diz: eu estou aqui. De repente aquele carrasco pega a mão de Paulo e conduz ele para fora, ali no lugar da execução, ali aonde que ele iria ser martirizado, e ele coloca ali a sua cabeça no cepo, e aquele carrasco diz para Paulo: Paulo, você tem algumas palavras para dizer? Paulo ele vai ali naquele momento dizer algumas palavras, que está no versículo 4:18, que ele mesmo ali naquela situação, ele falou: não, eu quero dizer essas palavras, a ele toda a glória, para os séculos dos séculos, amém. E ali ele cai, e ele chega no céu como um príncipe. Em 1 Coríntios, Paulo diz assim: seja meus imitadores, como eu sou de Cristo. Aleluia, irmãos. Eu olho para a vida de Paulo, irmãos. A gente não faz nada, a gente precisa fazer mais. Às vezes a gente deixa de perder as oportunidades. A gente vive nessa terra como se nunca fosse morrer. Esse homem deixou-se gastar. Esse homem se doou. E às vezes a gente não se doa. Olho para a vida desse homem, eu vejo que eu preciso fazer mais. Quando eu chegar no céu, ele vai falar para mim assim: o que você fez? Eu vou dar um abraço nele. E vai falar assim: olha, no seu tempo tinha avião, tinha internet, tinha televisão. Até fiquei ganhado o mundo inteiro. Meu irmão, não perca a oportunidade. Fala de Cristo, fala do amor de Deus. Amém? Vamos colocar em pé. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, Deus, pelo teu amor, pela tua misericórdia, Deus. Pai, nós sabemos que o Senhor foi o grande, sabemos que o Senhor é o nosso Deus, mas nós queremos espelhar. Paulo, ele assumiu a responsabilidade, falou assim: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Nós queremos imitar, Pai, o Senhor. Queremos que as pessoas espelhem também em nós, como nós espelhamos no Senhor. Meu Deus, obrigado, Pai. Obrigado pela vida de Paulo, os seus ensinamentos. Obrigado, meu Deus, porque nós sabemos que nós precisamos fazer mais, Pai. Nós precisamos evangelizar mais, orar mais, buscar mais a Tua presença, Pai. Em nome de Jesus. Amém.